Eu acredito que a escola ela tem 3 pilares. É a preparação, o enfoque do resultado, o acolhimento ao aluno e também a vivência do aluno na escola. A escola realmente prepara você para o vestibular ou você está confiando demais nela? Então hoje o método de estudo dos alunos ele tem que ser adequado à base de como ele vai crescer naquilo ali, entender o que cai, como cai. Porque tem conteúdos que, para determinados cursos, que você sabe que vai perder tempo de o cara ter que se aprofundar naquilo. Ah, mas cai sempre. É como eu disse, a eletrodinâmica cai sempre. O que é que eu digo ao aluno que não tem base? Estude só o básico. No episódio de hoje, a gente vai trazer uma visão de dentro do ensino médio, o que funciona, o que não funciona e quais os erros que a maioria dos alunos comete sem perceber. Estudar cansa, mas ele vai cansar, mas vai estar vendo os objetivos dele sendo alcançados. Então sempre a gente tem que colocar algo na frente. Estudando por quê? Qual é seu objetivo? Qual é o meu objetivo? O que é que eu desejo com esse estudo? Quando o aluno entende isso e ele tem um resultado final, ele tem uma premiação, o cérebro dele vai entender que aquilo ali teve uma recompensa. Nosso convidado é coordenador de ensino médio e vai mostrar o que na prática separa os alunos que passam dos que ficam pelo caminho. Está começando agora mais um episódio do Pode Passar. E aí, meu amigo Anderson, agora coordenador Anderson, né? Vou começar com uma pergunta da área de coordenação. O que é que você acha que são os desafios para um coordenador do ensino médio? Veja, meu amigo Rigo, primeiro é um prazer estar aqui com você, viu? A gente que começou junto aí na nossa carreira na educação. E o que eu posso lhe dizer é o seguinte, meu amigo. Eu acho que os desafios hoje da coordenação do ensino médio, na preparação do aluno para o vestibular, é fazer com que o aluno tenha interesse, né? O aluno, quando a gente já passou por vários modelos de vestibulares, quando tinha um vestibular seriado, ele tinha que estudar desde a primeira série, ele tinha uma programação. Com a volta do vestibular só na terceira série e com a imaturidade que os alunos estão chegando, devido principalmente à pandemia, fez com que a gente perdesse alguns anos de maturidade dos alunos, então a gente está sofrendo muito para poder maturar. Então, o aluno do primeiro ano, ele não tem a mentalidade de estudo, o hábito de estudo, e a gente tem esse trabalho para fazer, para que ele não sofra quando chegue na terceira série, né? Porque o maior problema é esse. Ele não entender que precisa estudar direitinho no primeiro e no segundo ano, para chegar no terceiro ano ser uma série revisional. Só uma revisão, exatamente. Exatamente. E esse pessoal que está, por exemplo, no primeiro ano hoje, foi o pessoal que fez ali o quê? Sexto, sétimo ano na pandemia. Exatamente, a base toda, né? Aí a gente que é da área de exatas lascou, né? Porque todo o conteúdo de matemática ali, sexto ano, sétimo ano. Equações, as funções, começando todo o processo porcentagem, razão, proporção, sistema de medidas, tudo ali foi pro saco, Pro Enem, boa parte das questões de matemática envolvem isso, né? Metade praticamente das questões do Enem são então a gente tem esse detalhe. Fora que eles vêm com a mentalidade mais infantil, então o comportamento já é um pouco mais trabalhoso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então eu me preocupo muito em trabalhar com eles, mostrando para eles análise de resultados. A gente pega o simulado, mostra para eles o que é que aconteceu no simulado. E do nono para o primeiro ano, principalmente, que tem a mudança de ensino fundamental para o médio, a gente tem que mostrar a ele a diferença não somente de professores, né? E mentalidade também. A diferença de mentalidade no ensino médio. Então, o trabalho maior para mim é esse. E você acha que o ensino médio prepara mesmo para o vestibular? Prepara para o Enem e outros vestibulares? Veja, Ig, eu acredito o seguinte, que a preparação, ela depende muito de como a escola ela quer agir. Na minha mentalidade, eu acredito que a escola ela tem 3 pilares, né? É a preparação, o enfoque do resultado, o acolhimento ao aluno e também a vivência do aluno na escola. Eu estava hoje até conversando com os meus alunos da primeira série e eu disse a eles o seguinte, eu não quero que vocês saiam daqui somente aprovados em medicina, em direito, em enfermagem, licenciatura, engenharia. Não quero só isso. Isso é um fator
que as famílias querem que a escola traga para os filhos. Só que eu acredito muito que o aluno tem que ter uma vivência, ele tem que sair da escola e pensar no futuro. Poxa, o que é que eu vivi lá naquela escola? O que é que eu tive de Ter boas experiência? memórias, Boas boas lembranças. memórias, exatamente. E associaram também ao contexto do acolhimento. O aluno ele tem que se sentir seguro dentro da escola. Então, tudo isso eu acredito que faz com que a preparação do aluno seja melhor. Ele tem que saber que existe um vestibular concorrido pela frente, mas ele também não pode se sentir pressionado, porque o ambiente de pressão, eu vejo que cada dia mais atrapalha. Ele tem que se sentir confortável e saber que a escola está lhe dando ferramentas para que você possa, de fato, atingir o seu resultado, independente da sua escolha. Deixa a pressão só pro terceiro ano, né? Exatamente. No terceiro ano, ele tem que sentir a pressão dentro dele para o vestibular e não do vestibular para ele. Sim. Ele tem que sair, tem que ser um sentimento que vem de dentro. Porque quando você começa a forçar a barra, o aluno, nada é forçado, a pessoa faz direito. Funciona, Ela pode até fazer, mas ela não faz com prazer, ela não faz entendendo o que precisa. Então, eu acredito muito no entender. E o Enem nos trouxe uma coisa muito boa. Eu acredito que o Enem trouxe uma coisa diferente da época que a gente fez vestibular, que a gente fazia escolha anteriormente. Antes. O Enem dá a possibilidade de a gente escolher após. É. Então, o Fez uma aluno... prova boa, você vai cursar o Eu curso tenho que você gosta, vários né? cursos, várias possibilidades. Então, eu sempre falo ao aluno, veja, você tem dúvida entre medicina e direito, áreas completamente diferentes. Se você fizer uma prova do Enem muito bem Faça a prova, feita, você pode escolher um ou outro, e aí você vai escolher depois. Além de você escolher depois o curso, você tem várias faculdades no Brasil inteiro, que na nossa época também Você tinha que sair a gente tinha que sair viajando viajando para fazer vestibular, e às vezes o vestibular era no mesmo no mesmo dia. dia, no meu final de semana. Aí você não podia Primeira, sair. segunda etapa, era foda. Exatamente. Então, era muito complicado. Então, acho que o Enem ajudou Unificou, né, o o processo processo, todo. né? Voltando aí a essa parte do aluno da primeira e segunda série, quais são os erros que você acha que o aluno da primeira e segunda série mais cometem? Igor, eu vejo que... Aí eu vou entrar até na minha matéria, né? Como professor de física, eu vejo muito isso. O aluno, quando ele não gosta de uma disciplina, ele deixa essa disciplina de lado. E eu me lembro muito, na época que eu até estudava, que eu gostava muito de física, estudava mais física. Sim, Você gostava muito de matemática, estuda mais matemática. Só que o aluno tem que entender que é para ser o contrário. Normalmente o que a gente gosta, a gente tem afinidade com a aula do professor, a gente termina entendendo mais fácil. Então, eu não precisava fazer a quantidade de exercícios de física que eu fazia em casa. Eu deveria treinar biologia, que eu não gostava. Só que a gente faz o contrário. Então, o primeiro erro é esse, estudar o que gosta. sim. A gente tem que estudar o que gosta, claro. Mas a gente tem que entender que o que a gente gosta, normalmente a gente tem mais facilidade. Então o tempo que você precisa é É menor. menor. Normalmente é menor. Dificilmente você gosta de alguma coisa que você tem muita dificuldade. Sim. Se tiver, aí você se aprofunda nisso, mas vai chegar um momento em que você vai estar mais confortável. E vai ficar bom, né? Exatamente. Então, o primeiro erro é estudar o que gosta. Segundo erro é, com a mudança no ensino médio, onde hoje a gente termina o ensino médio na segunda série, Sim. os alunos eles não entendem isso direito. Então, o maior problema que eu vejo é o aluno da segunda série. Porque, veja, Rio, o aluno do primeiro ano, quando ele entra, ele tem um choque de realidade da mudança para o ensino médio. É. Então, ele tem um baque. Entra outras Outras matérias, O ritmo é divisão, outro, né? divisão de disciplinas, as frentes. Sim, sim, sim. Porque até o nono ano, basicamente só Tá acostumado a um matemática. professor Tem só dois por matéria. professores. A maioria é um professor. Você chega no ensino médio, quase todas têm dois professores. História Brasil, História Geral, Geral, Geografia, matemática 1, Física, matemática Política. 2. Exatamente. E aí o que acontece? No primeiro ano ele toma esse choque. O aluno que toma esse choque, ele consegue estudar direitinho e fazer um primeiro ano bem feito. Quando ele chega no terceiro, ele tem um choque do vestibular. Sim. Mas no segundo, Tá ali. o segundo é um vácuo. E aí, o pior é que no segundo tem a maior parte dos conteúdos, E tem os tópicos também agora, né? aqueles conteúdos que você vai encontrar, por exemplo, física. Física eletrodinâmica toda é dada no segundo ano, que é o principal tema que cai no Enem. Ondas é dada no segundo ano. Aí o aluno deixa o segundo ano como se fosse assim, poxa, ano que vem eu tô ferrado, porque eu vou ter que estudar muito, Vou ter que estudar tudo de novo. tudo de novo. Devo Aí deixar deixa o pro segundo terceiro. ano num limbo. E aí ele se ferra, porque o que acontece?
Eu até falo, faça isso com física, não tem problema não. Com a matéria só, você tá sem base, chegar no terceiro ano e ter que recuperar, consegue. Mas já pensou você fazer isso com tudo? Imagine sua cabeça como é que vai ficar. É, Como é que você vai ficar tendo que aprender tudo, de tudo, do zero, né? do zero? Então, eu sempre digo aos alunos, aquelas matérias que você tem mais afinidade, faça bem feito. Física que você não gosta, matemática que você tem mais dificuldade, faça o básico. Porque se você chegar na terceira série sabendo o básico, você vai ter mais tranquilidade para se aprofundar naquilo ali, porque aquelas outras você está só revisando e não está tendo que aprender tanta coisa. Então, esse é o principal detalhe que eu acredito que o aluno tem que se ligar. E você acha que esses tópicos especiais que entraram, tem muitos tem, né, o projeto de vida, né? Na Sim, primeira sim. série. Qual é a outra matéria que também entrou? Ou foi só As projeto de vida? eletivas, né? Você acha que isso aí bagunçou? É porque tem muitos no segundo, na segunda série, né? Mas aí depende da escola. Sim, A escola, quando ela vai botar a carga horária, ela faz o esquema das horas. mas é obrigatório isso, Você já tá por lei. botando. Exato. Mas tem algumas escolas que podem estar botando na primeira série, tem algumas escolas que estão botando na terceira. Eu não sei se está obrigatório na segunda, não. Isso aí eu não tenho essa E informação. você pode botar, criar uma matéria com um nome qualquer, Qualquer. mas ser matemática, Fa- física, química. Você faz uma financeira, aí você Sim, bota uma educação educação financeira, financeira. O cara chega lá, juros simples, matemática. compostos, Exatamente. porcentagem, Enquanto essas coisas não tiverem ainda amarradas. aspectos ligados ao vestibular, as escolas elas não fazem tudo igual. Cada escola vai fazer da sua maneira. Tem escola que tem as matérias que fazem divisão nas turmas para fazer as eletivas. Tem escolas que fazem projetos, que Sim. fazem horários à tarde, horário específico para usar esse projeto. Então, cada escola ela segue um caminho. Porque o que vai importar ainda é o resultado no vestibular no final. E os alunos da segunda série estão com isso aí, né? Então, não tô nem aí, porque o que é que acontece? Eles estão num vácuo, eles não têm. E é uma matéria que reprova no... Por exemplo, no LIVE, né, que é a parte de projeto de vida, lá na escola onde eu trabalho, né, a gente faz trabalhos com eles, não tem uma nota no boletim, É um conceito, né? especificamente, tem um conceito para eles têm todo um contexto, as aulas são muito importantes, e inclusive eu acredito muito, porque ajuda no psicológico do aluno, e ajudando no psicológico faz com que o aluno ele renda mais, e a professora ela faz um trabalho específico e aí percebe dentro da sala de aula quando tem algum aspecto que precisa de intervenção nossa. E é um professor que faz, É tá? Ou isso. professora, É com uma projeto de vida. professora que a gente tem lá, geralmente é uma professora que trabalha na área de psicologia, Sim. psicopedagogia. Então, a gente tem um trabalho específico nisso, desde o fundamental até o médio. Falando ainda desse aluno do primeiro e segundo ano, você acha que esse aluno que se dedicar no primeiro ano não pode acabar criando alguma ansiedade porque ele vai passar 3 anos Se dedicando bastante, na né? tensão, né? Igor, veja, eu acredito muito que se você der embasamento para o aluno, ele não vai exagerar. Ele vai ter que seguir um caminho. Então, se ele ouve e segue aquele caminho, ele vai cansar, claro, porque estudar cansa, mas ele vai cansar, mas vai estar vendo os objetivos dele sendo alcançados. Então, sempre a gente tem que colocar algo na frente. Estudando por quê? Qual é seu Qual é objetivo, o né? meu objetivo? O que é que eu desejo com esse estudo? Quando o aluno entende isso e ele tem um resultado final, ele tem uma premiação, o cérebro dele vai entender que aquilo ali teve uma recompensa. E a recompensa faz com que ele tenha o prazer com aquilo. Então a gente tem que trabalhar nessa ideia de que mostra para o aluno quais são os objetivos que ele tem, que ele tem que fazer aquilo ali, mas chegando a um objetivo comum para que no final ele tenha algum resultado que lhe dê a satisfação por aquilo que foi feito. Eu faço isso até com notas. Um aluno tirou uma nota baixa na primeira unidade. Eu já vou conversar com ele, mostrando para ele que na próxima unidade ele não vai tirar 10. Como é que eu tenho muita dificuldade em matemática, eu nunca estudei matemática direito, tirei 2 na primeira unidade, e na próxima unidade eu quero tirar 9. Botar metas alcançáveis, né? Então, metas alcançáveis. Então, o que é que eu falo com ele? Veja, você vai estudar, a gente vai lhe acompanhar. Lá na escola onde eu trabalho, eu estou fazendo um processo de monitoria.
É bom. Vai ter na segunda unidade. Agora eu peguei alunos, que são alunos que têm Turma uma reduzida. turma menor. E essa turma, esses alunos, eles gostam daquelas matérias que tem, os alunos, a maioria, tem mais dificuldade. Vão se tornar monitores, sendo assessorados pelos professores da cadeira, né? Ah, entendi. Você pega os alunos Alunos que para vão. ajudar os outros alunos. E aí esses alunos vão fazer o quê? Eu faço grupos de 15 alunos com um monitor na sala. Que é inclusive uma técnica de estudo, né? Que é o aprendizado em pares. Isso. E aí você termina fazendo o quê? Você termina ajudando o monitor, porque o que é que eu faço? O monitor ele vai dar a monitoria para a série dele, para a série anterior. Então ele vai ter que dar uma revisada, vai revisitar a série anterior. Ele se sente útil. E aí, consequentemente, ele vai ter mais prazer em estudar. O resultado daquele estudo dele vai ser a melhora do rendimento dos alunos que estão ali. E os alunos que estão ali vão perceber que eles, poxa, se aquele cara me ajudou, e eu estou percebendo que eu posso melhorar, eu posso me tornar também. Ser aquele cara, né? E eles têm algum tipo de retribuição financeira, desconto na mensalidade? Não, o que é que a gente fez? Eu preparei uma turma esse ano especial, onde esses alunos que queriam para essa turma, é um pré-requisito eles serem monitores e poderem ajudar os outros. Eu disse uma turma que eu quero que uma turma de aprofundamento, onde os alunos possam de fato querer estudar mais. Não é uma turma de média. Não é isso. Eu não tenho essa preocupação de que o melhor aluno tem que estar nessa turma. Eu quero que o aluno que deseje ser monitor, estar nessa turma, que deseje estar numa turma de acompanhamento, onde os professores vão chegar lá e tá todo mundo com a mesma visão. E aí esses alunos virariam monitores. Claro que eu vou dar um diploma para eles no final. Claro que se eu um certificado, uma premiação, tudo isso a gente vai movimentando com eles para que eles possam perceber que aquilo ali está sendo valorizado. Porra, uma ideia legal mesmo. Foi também interessante. A gente vai pensando, né? Eu estou há pouco tempo na área de coordenação específica, né? Porque você sabe que eu nasci dentro da educação, venho há muito tempo vendo as coisas, agora eu estou podendo atuar de fato. Botar em prática. Botar em prática os pensamentos que a gente tem, né? Vamos pensar agora no aluno que pretende fazer medicina. Você acha que a escola... Eu vou fazer duas perguntas, né? Primeiro, pensando em medicina. Você acha que a escola, só com as aulas da escola, o aluno está preparado para fazer um vestibular para medicina? E a segunda pergunta, que eu já sei a resposta, mas e se ele quiser fazer um vestibular militar, por exemplo? ITA, IME, SpaceX? Pronto. A primeira pergunta que você fez, vestibular de medicina, sim. A escola, se ela tiver uma estrutura boa, ela oferece as condições, sim. Porque a condição que a escola pode oferecer, ela faz o quê? Por exemplo, eu trabalho com projetos, trabalho com resoluções de questões Enem, a gente tem aulas com os professores para trabalhar a leitura de itens, como você analisar item, você resolver questões do Enem o tempo inteiro, isso a escola oferece. Agora, quando a gente fala de área militar, eu já acho que é uma coisa mais crítica. É uma preparação totalmente diferente. Porque o vestibular militar, ele abrange alguns conceitos, dentro da nossa matéria, principalmente, matemática e física, que a gente não trabalha para o Enem. Então, por exemplo, você vai pegar uma geometria analítica, que no Enem deve vir uma besteira e numa prova dessa... Eles cobram absurdos. Sim. Você pega a física moderna, que o Enem, quando cobra, é uma coisa muito simples, que você não precisa nem saber física moderna. Você pode estudar dentro de química, estudo do átomo, vai falar lá de Bohr, aí ele fala uma parte ali de Bohr com átomo, vai estudar a parte de quântica dentro daquilo ali, química, e eles cobram básico. Agora, você quando chega no vestibular de física moderna, vai estudar relatividade, vai estudar efeito fotoelétrico. Então teria de ser um projeto à parte, um combo. A gente pode oferecer, as escolas também podem, mas aí depende muito do público que procura. Então, a gente tem, lá na escola, a gente tem um projeto relacionado às faculdades de fora, mas mais relacionado aos vestibulares paulistas. FUVEST, Unicamp. Então, você vai ter uma turma específica para isso. Só que, às vezes, nessa turma, tem alunos que querem fazer militar. Aí você joga. Aí ele vai estar lá dentro, o professor enxerga nele o interesse e aí o professor faz um direcionamento. E até porque, por exemplo, se você pegar a prova da segunda fase da FUVEST, ela é pau a pau com ITA. Tem matemática é pau a pau. Tem umas questões... nível de dificuldade. O que eu acho pior, Rigel, nessas provas, principalmente da FUVEST, desses vestibulares assim,
não é nem a prova somente, é o nível de concorrência elevadíssimo, né? Sim. Então, a prova do Unicamp, eu sempre digo aos alunos, eu pego a prova do Unicamp de física, ela é simples. A da primeira fase, sempre a primeira fase. Só que o problema é, você não pode errar nenhuma questão. Você tem que acertar Tem que ali acertar tudo. tudo. Porque se você não acerta tudo, vai Já ter tá fora. 50 pessoas que acertam tudo. Então você fica fora do contexto. E também eu acredito que outra coisa que o Enem ajudou é que o seguinte, até quando os vestibulares eram locais, as escolas elas preparavam local. Então aqui, na época do nosso vestibular, tinha história de Sergipe. Sim. Tinha a matemática, a gente sabia que há números complexos aqui na prova, limite, aquela primeira questão, Polinômios, polinômio. A prova do vestibular da gente era uma questão de limite, uma de polinômio, uma de números complexos, uma de geometria analítica, basicamente. Então era isso que tinha. A gente sabia como o vestibular funcionava. Quando o vestibular passou a ser unificado no Brasil com o todo. Enem e com a enerização dos vestibulares, porque a FUVEST, ela tá ficando Sim, parecida com o Enem, começou a o Enem tá contextualizar. ficando parecido com a FUVEST. Então, hoje, o aluno, ele tá tendo uma preparação muito mais ampla. E aí os professores tiveram que se organizar para Sim, isso. sim. A gente teve que parar para estudar. A gente passou muito tempo seguindo Eu lembro que quando eu fiz essa mudança para o Enem, eu tinha muita dificuldade em entender contexto. Né? A matemática, claro que eu sabia, né? Mas é você fazer a Não, leitura. que porra o cara tá falando aqui, velho? Tem que ler de novo. Para que porque- tanto texto, né? Eu Hoje a gente tive faz essa uma dificuldade. leitura do comando, aí do comando eu volto Já pro pega texto os dados para relevantes para exatamente. resolver a questão. E aí a gente começa a parece que quando você olha para a questão, parece que a questão vai se abrindo, né? Isso. Ela se abre para você dizendo, olha, faça isso aqui, Vá por esse tá aqui, caminho. olha aqui, esse aqui é um distrator. Você vai cair nesse distrator? Não vai. Então, hoje o aluno ele já tá mais safro com relação aos vestibulares em si. E a preparação das escolas, os materiais, hoje em dia, já são materiais que têm um direcionamento mais geral. Antigamente o material de fora não chegava aqui em Aracaju. Sim. E a questão de Olimpíada Científica, o que é que você acha? Olha, a Olimpíada, para mim, é também um aspecto muito relevante nas escolas. Existem hoje faculdades que aceitam vagas somente com o currículo olímpico. Unicamp, FUVEST. Exatamente. Você tem USP, né? essas universidades. Só que o que é que acontece? As Olimpíadas, ela tem um caráter mais próximo da ideia do militar. Sim. Às vezes até São pior. são questões muito diferentes do dia a dia do aluno. Então, o aluno, de fato, para a Olimpíada, ele tem que ter uma preparação. Então, a escola ela tem que oferecer para o aluno as preparações para as principais Olimpíadas, porque, Henrique, tem Olimpíada de tudo. de tudo. Só de matemática a gente fez. Lá na escola a gente fez Canguru da Matemática, tem 2 semanas. Aí tem a OBMEP, aí tem uma outra Olimpíada de Matemática que é uma Olimpíada OBM. OBM é a nacional. A nacional, aí tem A a OBMEP. seria só para as escolas públicas, mas Aí abriram. Aí tem várias, só de matemática. Aí tem de física, aí tem de OBA, de astronomia, aí tem de história, tem de biologia, tem de tudo. Educação financeira. De tudo que você pensar tem a Olimpíada. Então a gente, como História. escola, aí o que é que a gente faz? A gente tem uma coordenação olímpica na escola, mas essa coordenação olímpica ela faz uma orientação e tem todo um acompanhamento de quais são as Olimpíadas principais em termos curriculares, que são aquelas que vão lhe dar currículo e suporte para você, de fato, ir para a universidade, e aquelas Olimpíadas também que não podem não dar o suporte para ir para a universidade, mas são Olimpíadas que são muito relevantes. Tem a Olimpíada que a gente manda a escola inteira fazer. O BMEP você deve mandar a escola O Canguru, a gente manda a escola inteira fazer. Por quê? Porque é uma Olimpíada que ela é muito interessante. E às vezes o aluno que às vezes ele tem dificuldade em matemática, mas ele gosta da Olimpíada. A Olimpíada. Porque a forma de cobrança, É diferente, principalmente né? primeira fase, tipo assim, muita lógica, né? Às vezes o aluno não tem a base matemática, mas ele tem um raciocínio lógico Exatamente. bem desenvolvido. E acaba se dando bem na Olimpíada. E aí o aluno ele fica Se motiva, né? ele vai se motivando, ele vai começando a ganhar medalhas, a gente faz as entregas das medalhas, o aluno recebe 5, 6 medalhas olímpicas no ano, ele fica muito feliz com isso. Só que
ele tem que entender o seguinte: ele não pode ter um foco somente na Olimpíada, por exemplo. Porque se ele ficar só preso à Olimpíada, é uma coisa que pode mudar de um ano para o outro. Pode ser que naquele ano a faculdade simplesmente diga: esse ano não vamos ter vagas olímpicas como já tiveram. Porque é mais fácil mudar, porque não tem nenhum processo como um vestibular. Sim. Se a Unicamp disser que não vai ter vestibular ano que vem, essa possibilidade é muito improvável de não Mas ter um ela pode vestibular. tirar as Mas vagas ela pode tirar a olímpicas. vaga olímpica. Então o aluno ele tem que entender que ele pode ter até foco principal olímpico, Mas não pode ser mas ele um não pode ser exclusivo, né? exclusivo. Ele pode ter focos secundários. O Enem, eu sempre acho que o Enem, ele tem que ser um dos focos do aluno. Ele não pode menosprezar nenhuma faculdade, até as particulares, eu acho que o aluno não pode menosprezar. Ele pode fazer, dependendo das condições financeiras da família e dele também querer estudar algum curso, que às vezes Às vezes a pessoa prefere prefere particular, só a particular, questão dela. mais organizada, Ele né? pode. Aí é cada um. Eu, por exemplo, eu gosto de tal curso. Eu já ouvi falar que tem cursos que na faculdade pública é muito bom, mas tem outros cursos que na faculdade particular também é muito bom. Eu mesmo me formei na universidade particular, E apesar de ter passado na em federal, primeiro lugar na na Universidade federal, Federal. exatamente. Então, a gente tem às vezes, algum preconceito com a faculdade particular. Eu não tenho esse preconceito. Eu acho que se a faculdade particular lhe der uma condição boa e o aluno for um aluno dedicado, ele vai se formar bem, como vai se formar numa pública. Mas eu acho que a pública ela ainda tem o seu O seu caráter, status, né? o seu caráter social envolvido. Tem muitos fatores que a faculdade pública ela faz para o aluno evoluir. Sim. Eu De acredito muito nisso também. pesquisa, Pesquisa, extensão, né? a extensão. É muito, é um mundo, né? Sim. É um mundo. E até orientação científica, né? Tem muita. Você já sai, às vezes, engatilhado com o mestrado, Engatilhado. para o doutorado. Tem muita Ainda coisa tem um que. charme a mais, né? Isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre métodos de estudo, ensino médio, né? Como é que você trabalha com. Porque, assim, método de estudo depende muito do aluno, né? Tem aluno que se adapta com um, tem aluno que se adapta com outro. Você chega a montar, assim, se um Pronto. aluno chegar, Anderson, me dê. Faça um Horário. planejamento aqui, Pronto. faça um planejamento de horário. O que você falou no início aí é o que eu digo a ele. É uma coisa individual. Então eu não faço horário de estudo. Eu faço uma programação dentro do que ele deseja. O aluno vai conversar comigo, eu monto com ele 3 aspectos: peso no curso dele, grau de dificuldade e recorrência daqueles conteúdos. Porque eu não olho nem mais a matéria. Sim, Eu olho o conteúdo relacionado à matéria. isso. Então, por exemplo, quase todos os alunos, independente do curso, se ele não souber matemática básica, ele está Tá perdido. ferrado. E quase todos os alunos, indo bem em matemática básica, que matemática é uma prova só, ele já faz uma pontuação alta em matemática. E ainda ajuda em física, ajuda Ajuda em nas química. outras, ajuda em tudo, porque matemática você fez. Para você fazer 700 pontos em matemática não é tão difícil. Já em natureza, para você fazer 700 pontos, é uma luta. 35 para cima. Exatamente. E aí entra esse contexto de que eu analiso com o aluno quais são os pesos do curso que ele está almejando, qual é o grau de dificuldade nessas disciplinas, desses pesos que tem. E aí, no grau de dificuldade, você orienta ele a estudar mais o que não sabe, né? Porque Exatamente. muita gente faz o contrário, né? Estuda o que gosta, estuda o que sabe. gosta. Na verdade, eu não olho nem só o que sabe, eu digo a ele o que é mais relevante. Por exemplo, a gente vai para física. Hoje eu digo para um aluno que vai pegar uma prova do Enem, das 45 questões de natureza, normalmente são 13, 14 de física, não são 15, 15, 15, né? Sim. Você pega aqui ondulatória, eletrodinâmica e energia, dá metade da prova. Energia, aquela parte Energia mecânica, calorimetria, termodinâmica. Então, quando você pega 3 temas, você tem praticamente metade da prova de física. Só que aí você diz, Anderson, elerodinâmica é difícil. Circuitos elétricos, os alunos erram muito. leis de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff nunca... Nunca caiu, não? A gente fala e digo a eles, ó, isso aí se cair... Porra, eu achava massa. legal. sempre montava uma folha inteira. Eu montava um sistema de equações. É isso mesmo. Aí a gente monta uma sisteminha bonitinha, vai cortando as letras. Geralmente era 3 letras, né? Para achar 3 equações. Aí, o que é que eu digo aos alunos? Veja, se eletrodinâmica você tem afinidade, ótimo, porque você vai ter 3 questões basicamente no Enem que você vai acertar.
Só que uma dessas vai ser difícil. Então não adianta você acertar essa difícil de eletrodinâmica e errar uma fácil de biologia. Que aí o TRI vai lhe cortar. Então a gente faz o quê? Eu sempre digo aos alunos que estudem em forma de pirâmide. A base são as questões fáceis, o meio as questões médias e o topo as questões difíceis. Porque natureza é o calcanhar de Aquiles em todo mundo. Porque normalmente são 3 matérias que, apesar de dizer que são interdisciplinares, na prova não cai nada, interdisciplinar praticamente. O aluno normalmente ele é bom em uma e ruim nas outras. E aí o que acontece? Normalmente é ruim em física. Normalmente ele é ruim em física. Só que quando ele é bom em física, às vezes ele não gosta de biologia. E aí é o pior, viu? Porque biologia normalmente as questões são mais fáceis. Mais fácil, exatamente. E aí o que o aluno faz? A base está aqui, tem física, química e biologia. Ele cresce assim, Ele cresce na fácil, na média e na difícil de física, e fica aqui na fácil de biologia e química. Então diga a ele até, olha, você está já no médio e difícil de física, pare. Volte para a base, construa a base de biologia e química, para depois você subir junto. Aí o aluno ele tem que estudar desse jeito. Ele estuda nessa base, ele tem que completar a base. Por isso que matemática é mais fácil. Que é uma matéria só. Porque é uma matéria só. Então você pode completar a base toda de matemática. A matemática básica é a base. Razão, proporção, Razão, porcentagem, fração, regra equação. de 3, entendeu? Que são questões até de física que cai em Sim, matemática. sim, porque sim. matemática são tantas questões que ele tem que cobrar. Teve esse último ano uma questão de log, não foi em física? Foi de ondas sonoras. Eu lembro que eu fui baixar as questões no site, aí selecionei lá, matemática. Aí veio 46. Eu digo, Uma questão de teve física uma de questão, nível sonoro, teve uma que é de questão decibéis. É né? um logaritmo de base 10. É um logaritmo de base 10. Então, assim, você tem... Que entraria o quê? Em ondulatória, né? Entra Como se fosse ondulatória. Apesar de não ter cobrado a parte física. Mas ele bota aquilo ali, é um logaritmo que às vezes na física, qual é a diferença da prova de física para a prova de matemática quando cai um ou outro? Quando cai física e matemática, eles costumam botar a fórmula de física lá. Sim, sim. Em física, ela não vai botar a fórmula. Já caiu uma questão de gravitação, né? Que ele deu a fórmula lá, que era de proporcionalidade. Sim. Em física, eles botam, não vai dizer a fórmula. Você tem vai obrigação, ter que saber. Né? Matemática, ele vai dar a fórmula e dentro da fórmula vai cobrar. Aumentou a massa, o que aconteceu? Aumentou a distância, tá ao quadrado. É inverso. Então, no caso, você está me dizendo que matemática é mais importante que física, né? Rapaz, não é que é mais importante, entendeu? Física é a matéria mais importante de todas, mas matemática, eu acho que matemática ela ajuda. Ela vai ser a base. Ela é a base para muita coisa. Na verdade, para o Enem, matemática e redação. Sim. Se o aluno hoje ele faz uma prova, eu já tive aluno, Miguel, você deve lembrar o nome dele, mas ele foi seu aluno na época também, quando a gente trabalhava em uma escola, que ele fez de 180 questões, 164, pô. Um absurdo. Mas tirou 700 na redação. Eita, pô. Ele não passou em Ele medicina. não passou. Por quê? Porque tirou 700 na redação. Aí você diz, poxa, um aluno desse não merecia? Eu acho que merecia. Mas quem fez o vestibular fui eu, quem organizou isso fui eu. Não, então eu não tenho que achar o que tem que acontecer. Simplesmente eu tenho que me adequar ao que eu vou encontrar. Então esse aluno, ele tinha muita dificuldade na redação. Aí no outro ano ele se preparou na redação, passou. Teve que treinar bem mais. Treinar, porque hoje em dia o aluno, ele tem uma preparação, as escolas, os cursinhos de redação, faz uma preparação magnífica aí. Você vê um aluno que às vezes não escrevia nada e no final do ano está escrevendo 2, 3 redações por semana. Eu faço correção assistida na escola. Toda semana o aluno tem correção com o professor. Na nossa época não tinha não isso. tinha isso. Era só a nota lá lá. na escola eu faço correção assistida da primeira série em diante. Não é? Algumas escolas só fazem na terceira série. Eu faço do primeiro ano. Primeiro ano, toda semana o aluno vai lá de tarde e corrige a redação com o professor. 10 minutos. Aí eu boto 3 professores. Ele fica girando entre os professores. Porque como é uma correção é subjetiva. Sim. Então, cada professor, claro que tem a técnica toda, mas cada professor vai lhe dar um toque. Um complemento. Um detalhe. Então, imagina um aluno desse fazendo num ano, no primeiro ano, 30 redações, né? No segundo ano, mais 30. No terceiro ano, toda semana redação. O aluno chega com bagagem. Se ele não quiser, ele vai perder muito, porque os outros vão ter essa bagagem. E a redação, o cara baixar um pouquinho. Baixou um pouquinho, se lascou. Porque,
Por exemplo, você falou 700 pontos, 770? Ele fez 700 e alguma coisa, eu não lembro, 700 e pouquinho. Então, 700 para qualquer Matéria já é uma bom. pontuação boa, mas para redação não Mas é. para redação tem que ser Ou 900 mais. 900 mais. Para medicina, um aluno tirar 880 na redação, já é uma nota que ele fica... Foi aquele menino que estava aqui quando você chegou. Sim, Eu- é pronto, ele teve uma... Ele teve 880 pontos na redação. Quase não passa por causa disso. 880. Você está falando de 88% Sendo de uma aproveitamento. de uma prova. E errou detalhe, pô. É. Errou detalhe. Então, é isso. Então, hoje o método de estudo dos alunos, ele tem que ser adequado à base de como ele vai crescer naquilo ali, entender o que cai, como cai. Porque tem conteúdos que, para determinados cursos, que você sabe que vai perder tempo de o cara ter que se aprofundar naquilo. Ah, mas cai sempre. É como eu disse, a eletrodinâmica cai sempre. O que é que eu digo ao aluno que não tem base? Estude só o básico. As formulazinhas de potência, porque potência elétrica o Enem sempre cobra, o igual a RI, saber os conceitos envolvendo associação de resistores, série paralelo. Na sua casa é o quê? Série ou paralelo? Chuveiro elétrico, quando é que ele esquenta mais? Quando a resistência é maior ou quando é menor? Cai muito essa parte Então, teórica, né? teórica, porque a habilidade do Enem mostra manual de instrução. Eu lembro que eu fui olhar a prova de física. Não é física, não é de natureza. E fui olhar as questões de física do Enem. Eu digo, oxe, desaprendi física. Era tão bom, pô, porque teoria, É tudo muita teoria, né? e a teoria associada a um contexto, né? Uma aplicação. Sim, É isso que o Enem sim. traz. Só que, apesar de ter muita teoria, Igor, a prova de física está ficando cada vez com mais cálculos. Os últimos anos eles vêm trazendo mais cálculos. Conteudista, né? Aí, por exemplo, um assunto que todo mundo diz é fácil, movimento uniforme, velocidade delta S sobre delta T, movimento variável, sorvetão. É fácil. No Enem, todo ano é uma questão completamente diferente da outra. Você não tem um Então, padrão, você né? não tem padrão. Um ano é um avião que está descendo, pousa. No outro ano é um avião que está indo de um lado para o outro, que tirou uma foto, e essa foto teve um espaço e uma sobrepõe a outra. A outra questão é um carro que está no sinal que ele freia, aí depois segue com velocidade constante. Então, o movimento uniforme variado é fácil, mas no Enem, todo ano Sempre vai ter uma maneira de questão complicar, né? de complicar. Claro que, vez ou outra, que é uma questão fácil. Como ele botou uma vez num radar, dava a distância entre os dois sensores e perguntava quanto tempo ele deveria passar para não ser multado. E essa parte mais fácil de movimento cai em matemática. Cai também. Cara, do trecho 1 do trecho 1 ele fez 80 km por hora em tanto tempo, no trecho 2, 60. Qual foi a velocidade média do processo tempo, todo. qual foi o tempo todo, qual foi a distância toda. É. De vez em quando aparece isso aí em matemática. E aí, Que é o problema das razões especiais. exatamente, né? Então, as fórmulas em Velocidade, matemática. densidade, consumo de combustível. Então, tem muita coisa. Então, o aluno ele tem que saber como o Enem vai cobrar, como o vestibular que vai fazer cobra, para que a partir daí ele comece a estudar. A gente já pede que desde a primeira série os professores já façam simulados no padrão Enem, que eles cobrem nas provas questões do Enem. Então, ele pode transformar a questão do Enem em uma questão aberta para o aluno fazer. E hoje com inteligência artificial é a coisa a mais gente fácil, prepara né? as Você questões. joga lá, Ele me modifica faça o 5 contexto. questões desse assunto. Eu fiz agora uma prova lá no CODAP, né? No Colégio de Aplicação da UFES. Fiz 5 tipos de prova. Eu fiz uma prova, Botou lá. botei, joguei no chat GPT e disse, ó, muda os valores, muda as alternativas e gere 5 provas. Um instantinho. 1 minuto já tinha 5 provas. O cara que colar do lado se lascou, né? Exatamente. A letra B. Aí, B, aí Essa aqui é era C. C, era outra letra E. Então é isso, a gente tem muita possibilidade. Então, se o aluno se planeja, associado a uma orientação da escola, ele tem as condições. Ele tem. E você acha que vamos pensar assim em padrões, né? Qual é o tempo ideal de estudo por dia de um aluno? Depende do curso. Eu ia falar, vamos pensar um curso concorrido. Rigel, eu acho que todo aluno que já tem hábito de estudo, ele tem que estudar pelo menos 4 horas por dia. Fora a escola. Porque assim, eu vejo às vezes aluno que diz que eu estudava 10 horas, 12 horas por dia. Não. É 12 horas excessivo, por dia, só se ele contar com a Contar escola. com a escola. Então, com a escola, a manhã toda na escola, que são 6 horas,
Mais 6 7 em casa, mais 6 em 12. casa, 12. Só que veja, o aluno ele tem que ter uma atividade física que ele não pode deixar de ter. O aluno ele tem que ter um Um momento com a momento família, de relaxamento. relaxamento. Claro que é diferente. Eu tenho um momento de relaxamento quando eu tô no primeiro ano, que eu posso ir pra praia todo final de semana, que eu posso ir pro cinema todo final de semana com minha namorada, ou com o namorado. O cara pode ir fazer o que ele quiser, porque ele não tem o compromisso do vestibular ainda. Quando chega na terceira série, ele sabe que se ele ia para o shopping todo final de semana pro cinema, ele não vai poder. Porque todo final de semana tem prova, Simulado, né? simulado, tem muitas coisas que o aluno vai ter que fazer. Então, o aluno ele tem que entender que ele vai ter que ter um momento dele. Eu digo a ele que é o seguinte, até no seu descanso você pode estudar. Vai assistir um Vai assistir um documentário. documentário, vai ler um livro que pode lhe ajudar numa redação. Vai pegar a matéria que você tem afinidade nesse momento de descanso, estude algo que você gosta daquela matéria. Porque aí você está fazendo algo prazeroso para você. Mas eu sempre digo que quando for descansar, o estudo só se você de fato Quiser, né? quiser. Vá fazer algo que lhe dê prazer, vá a uma praia, vá a um cinema, vá ficar com sua família, vá almoçar, vá jantar com a namorada, com o namorado, vá fazer algo que mostre para sua cabeça, para o seu cérebro, que você está tendo retorno pós todo o cansaço que você teve. É uma recompensa, né? Recompensa. A recompensa ela tem que vir. Então, você acha o quê? Umas 5 horas, 4 Depende. Então, horas? por exemplo, o aluno chega em casa da escola 1 da tarde. Ele vai almoçar, descansa até umas 2h30, 3 horas. Para dar uma descansada e tal. Tem aluno que não, que prefere. Tem aluno que gosta à noite. Tem alunos que gostam de estudar à tarde. Tem alunos que à tarde que fica cansado. Eu mesmo, quando eu almoço, dependendo do almoço, me dá um sono, eu quero dar uma descansada. Dar um Dá cochilo, uma né? cochilada, né? Então, aí o aluno pega 3 da tarde. Ele pode de 3 até 7, 4 direto, horinhas, né? 4 horas. Com 10 7 minutos de horas. intervalo no meio. Nesse meio tempo vai dar uma. Vai Beber uma lanchar, água, né? levanta, bebe uma água. Depois ele janta. Mais 2 Depois, horinhas de noite. mais 2 horas, vai tomar 9. Porque isso é muito relativo. Só que dentro desse contexto de estudo, eu queria até entrar em outra vertente, é quantas horas de cada matéria? Aí é onde entra o papel do coordenador Exatamente. de dividir Quando eu isso converso aí, com o né? aluno, eu converso dessa forma. Veja, não existe tempo da matéria, existe tempo do conteúdo daquele dia. Sim. Você vai botar lá. Se esse conteúdo é de física, hoje você vai estudar física de tarde. Vai estudar física, história e geografia. Sempre bom intercalar também, né? Você não pode ficar estudando física, matemática e química tudo no mesmo dia, Que é senão sua uma cabeça cansa. É. Você tem que dar uma mudada. Vamos supor que hoje à tarde, Riga vai estudar física, física, biologia e história. À tarde vai ser para essas 3. Qual estudo mais tempo? Depende do conteúdo que você vai estudar naquele dia. E da sua facilidade. Da sua né? facilidade e da recorrência daquilo. Uhum. Então, por exemplo, eu vou estudar hoje o que o professor deu de manhã foi a eletrostática de física. Quase não cai. Eletrostática quase nunca caiu nada. Só que eu tenho muita dificuldade. Então, o que é que eu faço? Eu estudo um pouquinho, porque eu sei que aquilo ali eu tenho muita dificuldade. Vou só saber o básico mesmo, saber a teoria, o que é eletrização por atrito, saber o básico daquilo ali. Mas geografia, a história vai cair. Era Vargas. A Era Um dos Vargas que cai mais- muito, aí. Que mais aparece. né? E aí eu quero fazer direito e peso de humanas é altíssimo. Só que eu tenho facilidade em Era Vargas. Então também não preciso estudar 3 horas de Era Vargas. Eu posso estudar um pouco mais do que a eletrostática, mas não preciso também passar a tarde toda. E ainda tem isso, né? Às vezes o aluno tem, dentro de uma mesma disciplina, ele É, tem facilidade com alguns exatamente. assuntos e dificuldade com outros. Exatamente. Ah, eu sei razão e proporção, mas eu não sei logaritmo. Exatamente. Isso não sei trigonometria. É. E aí eu tenho que entender se aquela parte está dentro de um contexto que cai muito. E aí isso eu sempre falo aos professores da equipe, que sempre quando estiver dando o conteúdo, lembre de falar para os alunos, A olha, quantidade de isso questões aqui que cai bastante, isso aqui é um assunto que é extremamente relevante. Se é um assunto que vão ter questões, por exemplo, logaritmo. Logaritmo sempre cai 1 ou 2 questões por prova, matemática, mas é uma questão difícil. Difícil. Aí Normalmente. você vai parar, de fato, para um aluno que tem tanta dificuldade em matemática, para ele passar um ano todo estudando isso. Será que é válido? Então a gente fala o quê? Veja, logaritmo. Qual é a base do logaritmo que você tem que saber? Porque se é uma questão Isso. simples,
você não erra. É, exatamente. Qual é a questão do assunto que sempre cai no Enem, mas sempre cai difícil? Se sempre cai difícil, então eu vou pelo menos saber o básico, porque se algum dia cair fácil, eu vou acertar. Mas aquele assunto que cai muito, aí eu sei o fácil, aí eu tento depois saber o médio, depois tento saber o difícil. Por exemplo, um assunto que muita gente acha, pô, esse assunto é fácil pra caramba, mas toda vez que cai no Enem, ou quase toda vez, é uma questão difícil. Porcentagem. Tem cada questão de porcentagem que você olha assim, rapaz, que confusão da porra. O cara botou um monte de informação pra E o você cara organizar as distrai ideias. informações erradas, né? Porque ele bota lá informações distratoras, né? Dentro do contexto, pro cara dar uma leitura e encaixar. E o pior de tudo, que às vezes acontece que o cara calcula e bate a resposta. É. Aí eu digo, o cara bateu a resposta bonitinho, aí não sei, 20, letra A. Aí o cara, tá, quem vai? Eu digo sempre, desconfie em matemática de letra A. Deu letra A, rapaz, deu uma conferida pra ver se é isso Deu mesmo. uma olhada. Letra A e letra E, eu digo, rapaz, deu uma olhada aqui, não é muito comum, não. A gente fica olhando assim, eu fico com medo, será? Né? Então, tem isso. Então, assim, o aluno, ele tem que botar na forma de estudar, no planejamento dele de estudo, que o planejamento é dele, nós organizamos a ideia para o aluno. E aí, a partir dessa ideia, o aluno vai fazer a organização dele. Então, eu dou um modelo de organização. Esse modelo de organização é assim: eu vou estudar aquela matéria, como eu falei para você, a quantidade de tempo depende do peso, da relevância, do nível de dificuldade Certo. naquele dia. Depois também o que é que eu faço? Eu vou olhar 3 formas de estudar. Primeiro, se eu estou aprendendo. Segundo, se eu estou aprofundando. Terceiro, se eu estou revisando. Eu divido assim as palavras que eu dou no planejamento que eu entrego para o aluno. Quando eu estou aprendendo, eu vou ter que partir para o livro didático para estudar a teoria associada à teoria do caderno. E sempre que eu estou aprendendo, eu nunca pego as questões difíceis para fazer no aprendizado, porque me estimula. Então tem que fazer pelo nível mais fácil que tiver ali, Pra você ter uma teoria para eu ter uma mínima, né? teoria mínima. Depois que eu aprendo, que eu botei na minha cabeça que eu aprendo, aí eu vou aprofundar. O meu aprofundar não é ir pro difícil a princípio. O meu aprofundar é eu já pegar uma teoria mais complexa do conteúdo, já fazer questões médias, já fazendo um nível geral, mas uma quantidade de questões médias maior do que as questões Subir fáceis. um degrau, Subir um né? pouquinho. Quando eu fiz isso, eu já tenho conforto para ir só revisar. Quando é revisar, você não começa pela teoria, você já começa no exercício. E aí eu digo, revise pegando questões de prova aleatórias. Se você acertar mais de 80%, tá Tá bom. massa. Se você acertar entre 50 e 80, falta aprofundar um pouquinho. Se você acertou menos que 50, você vai ter que voltar lá Pra teoria. para a base, para aprender. Então a próxima pergunta que eu ia fazer é exatamente essa. O que é que você acha melhor? O aluno estudar teoria ou ir direto para os exercícios? Exatamente Você já isso. respondeu. Você tem que ir de acordo Depende com o do nível que conteúdo. você tá naquele assunto. E aí eu digo, se você tem dúvida, comece pela revisão. Sim. Comece pela revisão. Você está com dúvida. Vai Não, te dar mas o eu acho termômetro. eu acho que eu sei. Porque às vezes o cara diz, poxa, aquele assunto eu lembro. Aí quando chega lá nas questões de 20, erra 15. Que é o erro muito grande do aluno que perdeu o vestibular a primeira vez, né? E vai Que ele fazer acha pela que segunda já vez. tá. Ele diz, ah, mas Tá o assunto, de eu já vez em tô. quando eu dou umas patadas assim, né? Que o cara pergunta, ah, mas esse assunto aí eu já sei. Aí se você já sabe, você devia ter passado. Então, e às vezes um problema que o aluno bom tem, que ele às vezes não percebe isso. Ele precisa errar alguma coisa para perceber. E aí eu digo para o aluno o seguinte, veja, se você já acha que está confortável naquele assunto, comece revisando. Pega uma prova. A revisão serve como um diagnóstico. Um diagnóstico para você, vai fazer questões. Ah, acertou mais de 80%, tá beleza. massa esse assunto aqui. Você agora vai ficar só fazendo questões dele até o final, porque a teoria já está na sua cabeça. Entre 50 e 80. Você já sabe que você precisa dar uma reforçada. alguma teoria ali que você está ratando. E menos de 50, você precisa porque se uma você leitura pegou uma apostila mesmo. de 20 questões, você acertou menos que 10, tem alguma coisa... A não ser que sejam 20 questões difíceis. Sim. Mas pegue 20 questões misturadas. Se você acertou e errou muito mais do que acertou... A gente faz um processo parecido na plataforma da Passei.
O aluno, quando vai Ele faz começar um a diagnóstico. estudar, ele faz um diagnóstico. E o recomendado é exatamente isso. Se você acertou mais de 80%, nem precisa assistir às aulas. Você fique Mas ali, menos de 80%, já assista às vai, aulas. exato, E depois tem outro diagnóstico para ver se você realmente aprendeu. exato. Se não aprendeu, aí tem tipo aulas de reforço para Aí você você assistir. vai devagarzinho. Então é isso, a gente vai adequando, é uma coisa meio que individual. Apesar de que quando você tem a escola, você tem um perfil de aluno daquela escola. Então a maioria ela segue não é um padrão, É individual, mas mas você é um pode individual que você tem aproveitar. um geral que serve para todos. Eu utilizo até nas minhas aulas, um dos motivos de eu ter ficado na sala de aula foi esse, porque eu tenho 2 aulas por turma na terceira série. Certo. Então o que é que eu faço? Teve um simulado, eu pego o simulado, analiso todo, né? Uma aula minha, eu uso para fazer uma análise geral com todos os alunos daquela turma. Que é um erro que muito aluno comete, né? Ele faz o simulado e, acertei, sei lá, de 45 de matemática, acertei 35. Tá Pronto, massa, tá certo. massa. Mas tem que Será? ter 10 aí que você errou, pô. Não, e outra coisa, E será se que você for 10 de um acertou? mesmo assunto? E será O que você acertou próximo? as questões difíceis e errou fáceis? Aí eu pego com os alunos, pego no simulado e digo, olha, essa questão aqui você acertou, 70% do Brasil acertou. E você acertou também. Tá massa. Essa você errou. 60% do Brasil acertou e você errou. Opa. Essa você E tem o acertou. contrário, o cara acertar. 30% do Brasil acertou e você acertou. Ou seja, poucas pessoas acertaram, você acertou. A questão que todo mundo acertou, você errou. Então seu TRI cai. E aí eu mostro exemplos de alunos na sala. Teve um caso que uma menina levantou a mão, professor, eu acertei 33 e fiquei com menos pontos do que a menina que acertou 30. Não tem, às vezes a pessoa pensa que é Que é, teoria da conspiração, né? não? Como é que eu acertei 33 e fiquei com menos pontos do que uma pessoa que acertou 30? Aí eu disse, Ou veja, é nem ladrão. a pessoa que acertou 30, ela tem uma coerência de acertos. E já você não teve. Eu teve um caso de um aluno que, normalmente medicina, né, para passar na federal aqui, o aluno tem que acertar 40 a mais, né? Sim. Normalmente o aluno que acerta 40 a mais, dificilmente ele errou fácil. É. É muito difícil, porque você acertou quase a prova toda. Só se o cara tem muito azar de não ter tido Acertar tempo, chutou 5 chutou 5 e eram fáceis. fáceis. E não tá as 5 mais fáceis no final. Sim. Tá misturado. E eu até digo ao aluno que não faça a prova do início pro fim. Ele tem que fazer olhando a prova toda. Porque às vezes a última questão é mais fácil da prova. Então o que acontece? Teve um aluno meu que passou em medicina e não fez quase nenhuma prova com 40. Fez tudo menos 40. Mas ele fez basicamente um TRI perfeito. Coerência do acerto. 38 do acertos, todas as mais fáceis, todas as médias, e as menos difíceis ele acertou. Aí o cara passou em medicina, a primeira lista. Por quê? Coerência do acerto. E minha pergunta final: o que que você falaria para um aluno que quer fazer um curso concorrido? Quais seriam? Me dê 3 dicas para um aluno que quer fazer um curso muito concorrido. Primeira dica, hábito de estudo. Cursos concorridos, o aluno não passa se ele não tiver hábito. Segunda dica é hábito do estudo associado a saber o que estudar. O aluno que pega um livro e faz uma leitura total do livro é diferente do aluno que pegou o livro só a parte mais importante, que é esse papel que o professor tem. Então, ouvir muito os professores, ouvir muito o que os professores têm a dizer, para que eles tenham um estudo orientado. E terceiro, é estar com a cabeça no lugar. Porque não adianta o aluno estar estudando muito, mas estar com o psicológico afetado. O psicológico ele está atrapalhando cada vez mais os alunos. Então, cabeça no lugar, cabeça fria, saber que você está fazendo o seu papel, ter a sensação de dever cumprido após qualquer vestibular, mesmo o resultado sendo bom ou ruim, porque o resultado a gente não sabe, ninguém sabe. Você não fez ainda, então você não sabe o Às vezes você está resultado. num dia ruim, né? Então, você tem que pensar em fazer o seu melhor. Sair daquela prova dizendo, poxa, eu fiz o meu melhor. É o suficiente? Maravilha, passei. Não é suficiente? Eu entendo que eu vou precisar fazer para que no Corrigir próximo meus erros. eu vou corrigir meus erros e vou passar. Não vou ficar feliz com isso, mas eu vou ter um parâmetro a seguir. E se a gente tem parâmetros a seguir, a gente chega no caminho. A gente chega no resultado. Uma hora vai dar certo. Vai dar certo.
Se tem uma mensagem que eu quero que você leve desse episódio, é essa. Passar no vestibular não é estudar muito, é estudar com estratégia. Se esse episódio fez sentido para você, saiba que você pode assistir ou pode passar aqui no YouTube, mas também pode ouvir no Spotify, dá para ouvir indo para a escola, na academia, no ônibus do carro. Não tem desculpa. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo para te deixar mais perto da aprovação. Segue também a @passeidigital nas redes sociais, porque lá a gente entrega conteúdo, estratégia e direção de verdade. E se você quer parar de estudar no escuro e começar a estudar com os maiores estrategistas da aprovação, vem para o Passei. O link para se tornar aluno está aqui na descrição. Obrigado por assistir o Pode Passar. Aqui a gente não ensina a estudar mais, a gente ensina a estudar para passar. Até o próximo episódio.